Fala galera que assiste o Pod no Sofá. Mais uma vez estamos aqui com um convidado incrível. Fala pra nós, Matheusão. Convidado que já esteve aqui antes, né? Retornando. E conforme vocês pediram... Pediram não, obrigaram praticamente. Reclamaram, né? Com a gente. Pô, que isso? Quase bateram na gente. Que a gente não sabia trabalhar, a gente só lança uma parte, não lança outra, que ficou curioso. Então tá aqui hoje. Eliette Amorim para poder mostrar a segunda parte e continuar aquela história toda que é bem interessante, né, Cléber? Aquela história que deixou todo mundo com a pulguinha atrás da orelha. É. Inclusive eu, hein, Matheusão? Verdade. Quero saber também como é que é o final dessa história aí. Vou saber como é que é o começo e a gente vai ir pro final. Será que ela vai deixar alguma coisa no ar pra voltar a terceira, Matheus? Não é possível. Vamos fazer as honras, né? Eliette Amorim, seja bem-vindo mais uma vez no Pod no Sofá. Com muita honra que a gente te recebe, tá? Verdade. Para mim é um prazer estar aqui novamente, né, com vocês, no Pod no Sofá. E contar, né, compartilhar um pouquinho mais da minha história. Terminar a história, né? Aí. Terminar a história. A gente parou ali, você falou que tava
casando, conheceu seu esposo, e aí, quando entrou na igreja, ele tava com uma outra menina. Então, na verdade, né, como eu falei, eu orei ao Senhor, né, e pedindo a Deus que Deus preparasse uma pessoa para mim, e eu falei com o Senhor algumas características, né? Ele me mostrasse alguns sinais. Qual foi as características? Só pra galera lembrar do episódio. Porque ninguém vai querer ir lá assistir de novo, né, mano? Podia ir, né? Exatamente, tá lá, ó. Só pesquisar antes. Eliette Amorim já esteve aqui antes, só pra contextualizar a galera que tá chegando agora. Já esteve aqui antes, já contou uma história. A história se resume de seguinte, ela tá contando mais ou menos a vida dela cristã e também como ela iniciou o casamento dela. Ela vai estar explicando aqui agora que ela pediu pra Deus dar a característica do futuro esposo dela e ela vai explicar aqui daqui pra frente, pode falar. Então, eu fui pedir ao Senhor algumas características, alguns sinais, né? E aguardei, né? Confiante que naquilo que Deus tinha me dado em sonho, porque eu tive um sonho, e no sonho a pessoa tinha a característica que eu pedi. Pessoa é seu esposo atual? A pessoa é o esposo meu atual, né? E o único, né? Ah, não teve outro, não. Eu nunca fui casado, nunca tinha sido casado, né? E é o meu esposo atual. E aí eu já conhecia Jesus e eu fui, né, na igreja onde eu frequentava na época. E lá, um determinado dia, quem entra? Varão. Esse rapaz. Entrou um rapaz e ao lado dele tinha uma jovem. E ao olhar, né, eu deparei que aquele rapaz era o rapaz que eu tinha sonhado. É a mesma pessoa mesmo que você sonhou? A mesma pessoa. Porém, ele não estava com o sinal no qual eu tinha pedido a Deus e que Deus tinha me mostrado em sonho. Ainda não estava visivelmente ali. Olha esse sinal. Era barba. Estava sem barba? Ele estava sem barba, né? Mas o rosto era o mesmo rosto, era ele. É ele, né? E aí, naquele momento, né, eu fiquei assustada, porque eu me deparei com a pessoa de um sonho, mas a pessoa estava acompanhada, né? Então, sem barba, né? E sem a barba, né? Então, eu não tinha aquela maturidade espiritual, né? Então, assim, eu olhei e fiquei, como assim? Ué, como? Eu sonhei com uma pessoa e a pessoa aparece, mas aparece acompanhada, né? Deixa eu só reafirmar aqui. O Kleber fez essa pergunta, mas vou reafirmar. Você conseguiu ver detalhes dessa pessoa? Por exemplo, eu sabia que ele tinha, sei lá, olhos castanhos, cabelo longo. E o Kleber falou assim, era a mesma pessoa do sonho, como você sabia que era essa? Ou só sentiu, ou sei lá, você tinha plena noção, você olhou, cara, é esse cara que tava no meu sonho. Então, quando eu vi essa pessoa do sonho, eu pedi a Deus em sonho. E um determinado dia eu sonhei com uma pessoa entrando na casa da minha mãe. E aí, quando eu olhei para a pessoa, eu vi a pessoa visivelmente, fisicamente ali, no sonho. Então, ele estava barbudo, da forma que eu tinha colocado para o Senhor, mas eu não falei a respeito de tom de pele, cor do cabelo, nada disso. Eu tô perguntando isso porque, né, Cleber, a gente faz os sonhos, a gente tem sonhos, né? Mas a gente esquece o rosto do que tá no sonho. Não lembra nitidamente a fisionomia, da pessoa, nitidamente, não lembra. Mas isso que eu tô perguntando. Porque foram 3 vezes que eu sonhei. Eita, 3 vezes. 3 vezes. Aí não tinha como. Não tinha de música como no Fantástico. Esquecer. Então, assim, mas eu não imaginava que essa pessoa do sonho existia nessa terra, né? Pois eu não imaginava. Então, quando eu me deparei lá na igreja, né? Essa pessoa, esse jovem entrando, acompanhado, eu olhei, eu sabia que era ele. Você sonhou 3 vezes antes de vê-lo? Antes de vê-lo. Isso. Caramba. Pode acreditar. Porque quando a senhora falou 3 vezes, eu pensei, ela sonhou uma vez, aí encontrou com ele, aí depois sonhou as outras 2, mas as 3 vezes foi antes de vê-lo pessoalmente. Isso, exatamente. Então, só que ao deparar com essa pessoa, né, lá na igreja, e eu não tinha, assim, e ele acompanhado com uma pessoa, né, minha cabeça deu um nó. Mas, assim, tem mais detalhes, né? Pode contar que a gente quer saber. Então, eu deparei com ele,
né? Eu fiquei assustada. E aí o meu irmão me chamou, me apresentou ele. Por quê, né? Seu irmão já era amigo dele antes. Isso, só que eu não sabia. O meu irmão, esse jovem, né, no caso, meu esposo hoje, ele trabalhava na mesma empresa e o meu irmão falava do amor de Deus para ele. Só que assim, nós não tínhamos elo, meu irmão não sabia que o rapaz que eu tinha sonhado, quando eu comentei com o meu irmão que eu tinha sonhado com uma pessoa, o meu irmão não sabia que eu estava falando desse rapaz, né? E meu irmão me apresentou, eu fui até ele, né? Falei, prazer, eu vi a menina, né? Falei com ela, mas assim, toda trêmula, né? Eu dentro de mim, aquele multidões de perguntas, Coração, né? De quase saindo pela boca. de questionamento, assim, minha mente um pouco confusa devido a essa situação, né? Que me apresentou ali, eu não sabia nem o que fazer, o que falar, né? E aí o tempo passou, eu tentei ficar sempre distante, né? Ao chegar em casa, eu comentei com meu irmão, eu falei, olha, aconteceu... Sabe aquele rapaz que você me apresentou? Então, lembra que eu te comentei sobre os sonhos que eu tive? Esse rapaz é ele, mas eu não estou entendendo, mas ele tem uma namorada, eu não sei se é esposa, é namorado, o que que é, né? E como assim? Que eu sonho com uma pessoa, né? Eu peço a Deus, eu sonho com uma pessoa e depois a pessoa me aparece com alguém comprometido, né? E aí eu dei continuidade à minha vida, né? Ele começou a frequentar no mesmo local, eu vi aí com a menina. No local que a senhora fala que é a mesma igreja? Mesma igreja, isso. Mas naquela época, né, nós estávamos num grupo jovem, então eu sempre ficava um pouco distante, né? Tentando assim... respeitar, né? Aí, Matheusão, tava com ciúme antes de ser dela. É mole. Não tava, não era ciúme, era respeito mesmo. Tava né? com ciúme, não tava? Ter aquele limite. Aquela pulguinha falando assim, cara, esse é meu homem, não é você a pessoa. Mas assim, né? Eu voltei para Deus, né? Em oração, falei, Senhor, aconteceu isso. Eu não estou entendendo. Como assim? Mas assim, eu não tinha... eu ainda, né, continuo buscando cada dia essa maturidade espiritual, né, essa intimidade assim com Deus, né, para entender hoje ainda algumas coisas, né. Então, mas naquela época eu estava gatinhando ainda, como eu uso esse termo, né. Então eu estava dando continuidade a ir lá no grupo jovem, né, mas sempre evitando me aproximar, porque ele não sabia de nada, mas eu sabia que eu tinha tido o sonho. Então, assim, para não deixar esse sentimento, né, aquela minha expectativa crescer. Imagino que o fato de você ver ele com uma outra pessoa, você falou, então devo estar viajando, não é? Eu não entendia, eu não questionava Deus, não questionava a ponto, né, de ficar chateada com Deus por causa disso. Mas, assim, por eu não entender... Na hora a gente pensa, será, deve ser coisa da minha cabeça, isso aí... porque né, a gente pede uma coisa, a pessoa... aparece com acompanhada ainda, a gente fala assim, não, foi de Deus esse sonho. Ou você tinha convicção que realmente Deus tinha falado com você, independente dele ter aparecido com uma pessoa ou não. Tinha essa dúvida no seu coração? Então, eu fiquei com a dúvida no meu coração, sim. Mal, né? É normal, eu ficaria, porque assim, eu sabia que era ele no sentido do fisicamente nos olhos, assim, a aparência, né? Foi a mesma pessoa que eu sonhei. Mas ele não tinha o detalhe. Ainda tinha esse caso. Ele não tinha, então o sinal, né? Ele não tá sem barba. Então, será? Né? Então eu comecei também a me questionar se isso foi exatamente só um sonho. Às vezes eu queria tanto, eu almejava tanto uma pessoa, né, para estar namorando, né, e chegar a um casamento, que poderia aquele ficar no meu subconsciente e surgir uma pessoa, né? Mas assim. Isso aí, irmão, deixa eu puder te interromper. Você falou, eu fiquei viajando na história e aí pensei. Você fala pro seu irmão que você tinha sonhado com um amigo dele para ser seu marido. O que ele falava? Então... Nem que falar especificamente, eu quero saber, mas assim, o marido dele o marido é mole, desculpa. O amigo dele já tá comprometido, a irmã vem, chega e fala, não, esse seu amigo vai ser meu marido no futuro.
Assim, cara, seu irmão fala. Normal a gente assistir que seu irmão te daria aquela bronca. Pelo amor de Deus. Irmão, né? Pelo amor de Deus, o cara já tá comprometido. Para com isso. Como que foi a reação dele? Na época, eu nem sei se meu irmão. Eu acredito que meu irmão deva lembrar, se não, né? Porque muitos anos já se passaram. Mas, assim, quando eu falei, ele só falou: olha, ele não sabia que eu estava falando. Quando eu comentei com ele, ele não sabia que era esse amigo. Mas depois ele apresentou pra senhora. Depois ele me apresentou. Aí, quando eu chegar em casa, eu falei pra ele: é isso. Olha, lembra aquele rapaz que você me apresentou? Então, foi esse rapaz que eu sonhei. Mas ele tá acompanhado com alguém. Como assim? Por eu estar sendo leiga das coisas espirituais, das coisas de Deus, né? Então, meu irmão falou: olha, esse rapaz tem uma namorada, aquela menina é namorada dele. Então, você continua orando, não para que eles venham se separar, não era isso. Orando para que Deus viesse cumprir, fazer a vontade dele na minha vida. E eu segui, entendeu? E assim eu fiz. O tempo passou, né? Eu dei continuidade à minha história, né? O tempo passou e teve um dia que eu já não via mais ele com a pessoa. Eu não via, né? Mas mesmo assim, eu ficava na minha, né? Mas a senhora não expressou nada pra ele, né? Nada. Só a senhora e seu irmão que sabia dessa história. Isso, só eu e meu irmão, né? Tá vendo, galera? Antes que vocês comecem a criticar aqui, Dona Eliette, ela não falou pra ele que tinha sonhado com ele, ela não falou nada, né? Não teve influência nenhuma. As coisas foram tomando o rumo que tinha que tomar, né? Isso. Queria, né? No tempo de Deus. E aí eu dei continuidade, né? Como eu falei, né? Estava caminhando, eu ia para o grupo jovem, no meu culto normal, aos domingos. E naquela época teve uma vigília, né? O tempo passou e aí vi que ele não estava mais com essa pessoa, né? Mas também não busquei saber o porquê, né? E aí teve um dia que teve uma vigília e eu fui e o meu irmão nesse dia não pôde ir. E ao chegar lá, quem estava lá? Ele, né? Mas eu já estava com o meu grupinho, né? Pessoas estavam comigo, tal. Ele ficou na dele também. E aí no dia seguinte, porque para quem não sabe, vigília, né? Tem uns horários e tem locais que ficam a noite toda, né? E aí no dia seguinte, né? Eu fui para um caminho lá e no caminho eu encontrei o rapaz. É o meu prometido. Aí, naquele dia, aprove o Senhor a começar a me dar os sinais. E foi engraçado porque, né, ele, oi, irmã Eliette, né, me chamava assim de irmã Eliette. Aí, oi, irmã Eliette, tudo bem? Tudo bem? Perguntou porque se meu irmão, né, tinha ido, que ele não tinha visto, tá? Eu falei que não pôde ir, tá? Não queria saber do irmão, não. Você acha que esse papo aí já conheço, né? Isso aí. Puxa um assunto, vê um caso. É o famoso te conheço de algum lugar. E tudo. Aí eu falei que meu irmão não pôde ir e tal. Aí ele falou, conversa vai, conversa vem. Aí ele falou assim, irmã Eliette, posso te fazer uma pergunta? Assim, com todo respeito, com todo respeito. Aí eu falei, pode. Aí ele falou assim, não, porque assim, eu nunca usei barba. Aí eu queria saber, assim, com todo respeito, né? Será que eu vou ficar bem de barba? Acredito. Então agora confirmou que não queria saber nada do irmão, né, Cleber? Queria não. Foi desse jeito. Eu fiquei bobo com a pergunta dele. Vocês não tinham falado nada um com o outro. Não tinha, mas assim, Deus faz essas coisas. Ele precisava me dar sinais, ele precisava me dar aquela certeza que era realmente ele, né? Aí ali começou toda a minha história. Eu como já tinha o visto, né? Ele de barba no sonho, eu olhei para ele e eu falei, vai sim, irmão, vai sim, vai ficar bem. E aí eu comecei a tremer, né? Quando ele me fez essa pergunta, eu falei, é ele. É ele, mas não falei para ele. Dentro de mim, pensei, né? É ele, né? Aí ele pegou 410 na época, né? Eu peguei o meu ônibus, né? E fui para casa já com o meu coração como, né? E quantos anos você tinha nessa época que essa história iniciou? Eu me casei com 19, tinha 18. Mas você tinha 18? 19 anos. Aí eu, né, cheguei em casa, falei, como assim? Tá se cumprindo aquilo, né? Eu não tinha aquela maturidade, então é tudo muito novo,
Né? Eu falei, nossa, como assim? Deus responde? Deus falou e ele está cumprindo. Mas eu acho até que a maturidade numa situação como essa aí ficaria meio sem entender também. Eu, por exemplo, eu já tenho, né, algum tempo de caminhada cristã, eu agora retornei, já tenho 3 anos já que eu tô de novo na igreja, mas se isso acontecesse comigo, com certeza, eu poderia ter 100 anos de caminhada cristã. Eu iria ficar assim, cara, será que é de Deus? Deus me mostra uma pessoa no sonho, a pessoa aparece na minha frente com outra pessoa, eu falei assim, não, isso aí foi o diabo que me revelou, né? E com a confirmação que teve, né? Que foi logo um dos primeiros, as primeiras palavras trocadas foi falando da barba. Né? Da barba, foi algo que foi um sinal, né, que você... Ele disse que ele nunca tinha usado barba, né? Só bigode, né? E aí, quando ele falou, eu logo, né? Foi aquele gatilho, assim, me trouxe à memória, né? O sonho que eu tive. Aí eu disse que sim, que ele ia ficar bem. E aí ele, com todo respeito, foi pro caminho dele e pro meu. Mas, a partir dali, né? Eu comecei já... Olhava, né? Para ele, né? Eu falava, gente, como assim? Né? Estranho, para mim, eu falo isso até hoje, mas assim, foi estranho para mim também. Você olhar para uma pessoa que ele não demonstrava nenhum interesse, né, sobre mim, para minha pessoa, né? Ele estava vindo de um relacionamento lá também, não de casamento, mas de namoro. Então, assim, não tinha nenhum interesse. Mas ele tava nesse namoro há muito tempo, sabe dizer? Ele chegou a contar? Ou era uma coisa... Foi uma coisa nova e terminou rápido? Já tava namorando. Tinha bastante tempo já. Não sei te falar hoje, não me lembro agora, nesse momento, mas já tinha um tempo. Então, assim, né? Então, ele não tinha interesse. Só que, assim, ficou naqueles questionamentos, mas já subir um degrau, né? Algo aconteceu. Eu acredito que nesse momento que ele me fez essa pergunta... Né? O Senhor permitiu para que eu tivesse dado continuidade àquela fé, né? Acreditasse no que ele tinha falado, porque eu não tinha essa maturidade. Né? Para mim tudo é novo, assim, a resposta de Deus, a intimidade com Deus, né? Eu orar a Deus e Deus responder, porque a gente entende que Deus é um Deus distante, né? É como por ele ser santo, por ele ser Deus. Então, assim, a gente falar com Deus aqui na Terra e Deus responder, ainda mais de uma forma assim. Então, assim, para mim, eu estava caminhando, né, conhecendo ainda quem é Deus, né? Então, assim, e quando ele falou da barba, para mim já foi um sinal. Mas a barba não estava lá ainda. Ele estava, né? Só especulando e tal. E ele começou a deixar a barba realmente crescer. Ficou lindo. Nossa. Lindo. Golzinho. Ele deixou a barba crescer, ficou igual no sonho. Ficou. Mas aí, quando que começou os primeiros papos então, de falar assim, você é o meu prometido então, e eu quero você, porque Deus falou comigo. Aí os meses passaram, né? Ele estava, acredito eu, que ele estava ainda se reestruturando, né, do término. Deixaram passar meses, Mateusão. Passaram o tempo. Eu deixei, porque, assim... eu não o conhecia, né? Não sabia quem era a pessoa. No caso do meu irmão, conhecia ele e deu trabalho. Então, assim, a gente não tinha muito detalhes sobre a pessoa, quem era ele, os familiares deles, né? Então, eu tive todo esse cuidado, porque eu também não queria ficar... Porque, às vezes, dentro de uma instituição, existem pessoas que também estão lá, né? Só para ferir. Acontece isso, não acontece? Então, assim, eu estava me preservando. Estava tentando ver as coisas com calma para poder não ficar ferida também, né? De repente, me aproximar, e de repente a pessoa estava ali só para conseguir mais uma jovem, né? E eu realmente... Foi Deus que falou, Daniela. Não, mas falou para Deus. Mim. Então, não é te dar a pessoa errada, não. Sim, mas... na hora a gente não sabe. Na hora a gente fica retraído mesmo. Eu também ficaria, com certeza. Entendeu? Só que isso aí é um problema, né? Porque é igual a gente tava conversando aqui no off esses dias, sobre as vozes que falam dentro de nós, a gente não dá ouvido, né? Que, tipo aquela voz assim, não atravessa agora, leva o guarda-chuva, aquelas vozes que falam com a gente não vou fazer. Aí chega lá na frente,
as coisas tomam uma proporção diferente. Fala assim, caraca, podia ter feito isso, demorei tempo, perdi, né, o time da situação. Sim. Porque ele poderia, né, homem, você sabe como que é homem. Homem não tem paciência de esperar nada. Podia, de repente, né, não, vou outra varô aqui, outra irmãzinha, vai ser essa aqui. A irmã Eliette ia ter que orar mais um tempo ainda. Sim. Poderia perder o amado. Entendeu? Né? Então, e aí, né, a gente deu continuidade, está indo lá nesse lugar. E aí chegou um dia que a gente... Mas assim, deixa eu falar algo antes, né? Nesse período da juventude, nesse intervalo, né, desse ocorrido com ele, dele me falar sobre a barba, né? Então, assim, todos os sábados, quando eu estava lá na juventude, indo para a juventude, no caminho tinha um rapaz que ele tinha um interesse em mim, mas eu estava naquela expectativa, naquela coisa de aguardar, né, o Senhor, o meu prometido, né? E aí, todas as vezes, ele me levava até a porta lá da igreja, mas não entrava, mas deixava lá. E aí eu vi o rapaz, né? O meu prometido. Eu via, né, e ficava ali, aí ele também me observando, perguntava para o meu irmão e tal. E teve um dia que teve um trabalho numa igreja batista. Só para eu entender, tinha um outro rapaz que também era interessado na senhora. É o mesmo rapaz que a senhora falou no primeiro episódio? Isso, exatamente. Vendo? Eu pensei que esse já era prometido, Matheus. Aí, viu como é bom esclarecer, né? Viu? Segunda parte, como que é importante. Mas pode continuar. Mas chegou a se envolver com esse rapaz que foi? Não, que eu fiquei aguardando aqui o sinal. Ele não tinha nenhuma característica em termos de sinais que eu pedi a Deus. Totalmente diferente do que foi. Entendeu? Ele só entrou no meu caminho para... Claro, ele fez o que é certo, talvez para eu testar minha fé. De repente a senhora era de Deus para ele, mas ele não era de Deus para a senhora, né? Sim, ia testar minha fé, né? Porque assim, quando eu falei com Deus, né? Quando eu orei, eu falei que ia aguardar, né? Aguardar... É pesado. É pesado, quando te falar na oração assim, aí... Eu aguardar, eu falei desse detalhe, então eu tinha que estar muito atenta aos detalhes, né? Eu tinha que buscar em mim essa percepção. Eu precisava disso. Então, assim, ele entrou no meu caminho, foi bom no sentido assim, me respeitou também, né? Conversamos coisas saudáveis, né? E ele me levava até lá, mas porque ele quis me levar, né? E eu percebi que esse rapaz, né, no caso o prometido, ele sempre estava na porta, né, aguardando, né? E aí, cadê o seu irmão? Aquela coisa toda. E aí teve um dia... Perguntava pelo irmão. Perguntava, né? Ele queria puxar algum assunto, né? Mas eu sempre estava na minha posição. E aí teve um dia que teve esse evento, né, na Igreja Batista, e aí a Igreja Nova Vida foi convidada e a juventude foi. Quando a gente foi, ao término, né, do evento, fora teve tipo uma resenha que se fala hoje, né? Os jovens ficam junto ali, uma reuniãozinha entre os jovens ali, e teve uma dinâmica no qual cada pessoa poderia falar, se quisesse algo, assim, uma experiência com Deus. E aí eu nova, né? O que eu vou falar? O que eu vou falar, né? De experiência com Deus. Eu lembrei de quê? Do sonho. E quem estava lá? Prometido. O prometido. Já de barba. Hã? Já estava de barba? Estava de barba. Caramba. Ele estava lá. E aí, quando chegou na minha vez de falar, eu não tinha... O que eu ia falar? Falei do sonho. Falei do sonho. Jogou pro universo. Falei, vamos ver se vai dar. Então, eu não tive muita experiência assim com Deus, mas eu tive um sonho que aquele rapaz ali apontou. Fiz exatamente assim. Eu fiz assim. Caramba. Não teve escapatória. Não, mas olha como Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Ele, assim, no sonho, eu deixei claro, no sonho, ele era meu futuro esposo. Aí ele, assim, olhou para mim. Um susto, né? Claro, levou um susto.
Aí uma pessoa lá falou assim, eu também tive um sonho, e comentou, né, a experiência dela, que era um pouquinho parecida com a que eu tive, né? Mas não com a mesma pessoa, né? Não com a mesma Ah, pessoa. tá. O esposo dela também estava lá, né? Ah, Estavam amém. interagindo, cada um falando a sua experiência. E aí ele olha para mim com muito respeito, mas com muita cautela, né? Ele falou assim: olha, irmã Eliette, Deus falou com você, mas ele não falou nada comigo. Ih, o famoso passa fora. Me deu um Com fora. respeito, né? Ele me deu um Toda fora. cordialidade, mas foi Aí- aquele passa Tipo, fora. não tô afim agora, com respeito. Ele me deu aquele forinha, né? Assim, aí eu falei, não, claro, não, né? Um na cordialidade ali, mas por dentro devia estar. Aí eu falei, não, foi sonho. Sonho a gente não pede para sonhar. Essa foi a minha resposta, né? Foi Saiu sonho, bem. né? Eu só estou contando aqui, porque assim, eu tenho que contar algo que Deus fez e o que Deus mostrou no sonho, que a experiência que eu tenho com Deus é essa, né? Mas assim, aí passou para uma outra jovem falar. Mas aí o homem já fica pensando, né, Cléber? Imagina. Vem uma mulher do nada, aponta pra um cara de repente. Você vai ser meu marido, meu futuro esposo. Como assim? Não tô sabendo de nada. Que isso, do nada. O pessoal realmente Difícil, fica. Não, é difícil. E aí ele falou isso para mim, eu, né? Claro, eu não podia deixar. Falei, não, é sonho a gente não pede para sonhar, E muito né? corajoso. Isso- Desculpa cortar a senhora, porque no mundo atual de hoje, muitos homens iriam aproveitar essa oportunidade. Aí, esse é o ponto. Você antecipou o que eu ia dizer. Foi o meu segundo sinal da parte de Deus. Eu falei, é ele. Agora eu tenho certeza que é ele. Porque exatamente, né? Quando ele falou isso, eu percebi que ele realmente era um homem de caráter, que ele não estava ali envolvido, né? Por estar buscando alguém, simplesmente, né? Mas ele queria algo a sério. Por isso que ele falou, né? Olha, Deus falou com você, mas ele não falou comigo. Então eu tive certeza do caráter dele, que realmente ele estava levando as coisas de Deus a sério, né? Porque assim, hoje eu tô até mais fortinha, né? Mas assim, toda bonitinha, toda mais, né? Mais jovem, né? Mais Ainda é bonita aquela hoje. cor. Todo Mas respeito ao assim, seu prometido, mas ainda é uma Né? senhora muito bonita, hein? Obrigada. Sinal. Mas assim, né? Então, assim, ele estava vindo, né, de um relacionamento, lá de fora, vamos colocar assim, né? Ele estava também buscando estar andando, né? Buscando as coisas de Deus e tal. Então eu falei, né? Eu não tive dúvida. Aí, a partir daquele segundo sinal, eu tive certeza que era ele. Eu ia ter certeza. Eu era casaria só com ele na tempo. hora. Se apaixona Era na só hora. tempo. E aí, acabou o evento, né? Cada um seguiu o seu caminho. E aí ele começou a ter essa observação. Quando eu chegava na igreja, às vezes ele já estava lá aguardando lá de fora. Aí ele perguntava quem era o rapaz. Eu sou namorado? E eu falei, não é meu namorado, mas por que essa preocupação? Né? Era só comigo, né? E aí ele conta a ele que o tempo passou, ele começou, claro, também a perguntar a Deus, né? Sobre você. Sobre mim, né? E aí ele começou, falava que eu era muito bonita, né? Ele comentou uma vez com meu irmão, né? E a sua irmã queria saber um pouco de mim, que eu acho que foi certo também, né? E chegou um determinado, mas diz assim, não foi uma Então coisa não assim. esqueceu, né, Cleber? Então não esqueceu. Não. Porque, não, realmente, ninguém esquece. Alguém chega de repente assim e fala, ó, Essa não. você vai ser o meu futuro esposo. Cara, a pessoa pode até não querer mais nada, mas aquela cena ali fica na cabeça, cara. E aí por isso talvez ele... E aí ele ficou pensando, certamente deve ter ficado pensando e Acredito foi que perguntando depois ao seu irmão. E aí, assim, o meu irmão bem rígido, né, nas palavras e tal, e firme, né, aquela coisa, realmente, daquela outro mundo, né, é uma outra forma de lidar com essa coisa de relacionamento, de Seu casamento. irmão já era casado nessa época? Como que era? Casado. Era casado. E aí eu, né, dei continuidade, chegou um dia que ele realmente
perguntou, né, que ele falou que Deus estava falando com ele já me observava, né, eu não estava observando, mas ele me observava ao chegar, ao sair, né, ele estava em casa, aí já estava pensando em mim, estava no trabalho, queria saber sobre minha pessoa. Dá um filme, Matheus. Né, e Dá um filme. até veio até mim, né, e perguntou se eu queria ser a namorada dele. Né? E eu disse que sim, que aquele homem lindo, né? Barbudo da forma. E assim, realmente ele é um homem que Deus, né? Não é o perfeito, né? Não é o perfeito, que eu também não sou perfeita, mas perfeito Deus não ia te mostrar ninguém, não. Não existe. Mas assim, é o homem que Deus preparou para mim. O interessante de ouvir essa história é a gente vê a diferença, né, do antigamente para hoje, né? E certamente foi o que você falou, dependendo do homem que fosse, aproveitaria essa chance e já... às vezes por nada mesmo, né? Hoje em dia a incidência é um pouco maior, antigamente a galera, até pela dificuldade que tinha de conhecer muita gente, eu acho que a galera também antigamente não fazia, assim, ficava pulando toda hora. Hoje em dia você passa aqui, abre um Tinder, que a galera usa muito hoje, e consegue conhecer num dia, sei lá, 150 pessoas. Antes tinha essa dificuldade. Talvez que era o que a pessoa não tinha tanta opção assim. E certamente teria aproveitado uma chance como essa. E houve esse respeito. Acho que a diferença. Eu vou até cortar a senhora. Eu acredito, Matheus, que realmente hoje existe essa facilidade. Mas acho que pessoas com caráter têm esse diferencial. Tem, e no mundo, mesmo no mundo de hoje, eu acredito que... Eu não tô nem levando pro lado religioso, tá? Porque eu costumo falar que caráter não tem nada a ver com religião. Com certeza. Tá? Apesar de eu ser cristão, Kleber, sou cristão, tá? Mas caráter não tem nada a ver com religião. Dentro de todas as religiões existem pessoas sem caráter e pessoas com bom caráter. Sim. Né? Mas eu acredito que nessa situação, né? Mas levando pro lado homem em si, não tô falando só de pessoa, homem em si, que muitos homens hoje que gostam de ter um álbum, né, colecionável de mulheres, né? Mesmo que ele não tivesse intenção de casar com a senhora era uma menina bonita, jovem, né, tava ali, né? Dando sopa, já deu a deixa. Tô fazendo nada. Vou ir lá, acabou, tô indo, de repente sou eu a mesma pessoa que você vai casar, fica um mês, faz o que quer, né, porque de repente teria esse poder de persuasão, de convencer a mulher de fazer o que realmente ele quer e largaria pra lá. Mas eu tiro o chapéu pra ele. Qual é o nome dele? Tibério, um beijo, um abraço. Você tem o meu respeito, tá? Realmente, homens de caráter igual você hoje estão escassos da face da terra. Verdade. E aí ele veio até mim, né? Perguntou se, né, que ele falou, olha, eu também tenho orado, já desde aquela época eu comecei a falar com Deus a teu respeito, ao meu respeito. Ele não sabia desse sinal da barba, né? Então, só depois que a gente começou a namorar que eu contei para ele ficou um pouco também surpreso, né, com isso. E feliz porque testificou, né? Foi algo assim que Deus foi testificando, Deus foi amadurecendo, né? E a gente chegou, ficamos noivos, né? E chegamos ao casamento. E aí, estão até hoje juntos? Há 35 anos. 35 anos casados? A minha vida inteira. Quase a minha. Não, a minha tem 33. Então, mais do que minha vida inteira, é verdade. Todas as experiências e tudo que você teve de experiência. Mais 3 anos. 35 anos. Mais 2 anos, quer dizer, ruim de matemática. Eu até me emociono porque 35 anos, né? Tem que se emocionar. Casado. Nunca se separaram, ninguém nunca dormiu fora de casa porque tá brigado um com o outro. Não, mas é muito desafio. Até hoje a gente tem os desafios na vida. Não, isso aí vai ter, com certeza. Quando vocês estiverem com 100 anos, vocês vão ter esses desafios. Então, assim, realmente, ele não é perfeito, como eu também não sou. Mas assim, é um homem de caráter. Com caráter, sabe? E um homem que tem um coração de Deus. Coração limpo, né? Coração puro. Porque só dele ter tido essa atitude com você, eu acredito que ele é um homem de coração puro. Porque, né, eu acho que isso traz uma lição pra gente, que nós que somos homens, né? Que eu falo, não tenho vergonha de falar, gente.
eu já fui esse homem que eu tô criticando aqui. Eu já fui esse homem. Querer colecionar mulheres, porque eu aprendi isso dentro da minha criação machista. Né? Dentro da minha criação machista, eu não tinha que respeitar a pessoa que eu estava me relacionando. Eu tinha que ter quantas desse pra ter, quantas fosse oportuno pra ter. Tinha uma aqui, a outra lá não sei aonde, uma no trabalho, não sei o quê. Mas hoje eu critico isso e eu entendo que homens assim têm um grande valor. E são raros, né? Raros. São raros, por isso estão tão valorosos. Eu acho importante, que ela falou do casamento de 35 anos, é a diferença, mais uma vez eu faço a diferença de antes para hoje, e não só, eu não atribuo só essa qualidade, vamos falar assim, ao tempo. É que os homens de antes tinham mais valor e o de hoje não tem tanto valor. Eu vou atribuir a pessoa, no caso do seu esposo, aí é você. É que assim, as pessoas hoje se tornaram descartáveis, né? As pessoas não consertam o seu relacionamento, elas simplesmente, não tá me fazendo feliz, tchau, vou embora e ponto, acabou. E a mentalidade de consertar as coisas, que eu acredito que faça a diferença. Queria até te perguntar assim, porque qual é a fórmula que a Eliette falaria para durar 35 anos de casado? Fórmula secreta, porque eu acredito que é raro. Muita gente deve não ter conhecimento dessa fórmula, não. Então, estatisticamente não tem, né, cara? Tem. Um detalhe, né, que eu coloquei assim para ele, né? Propus para ele assim durante o noivado, né, a gente escrever, porque eu sabia que eu estava namorando alguém oposto, no caso assim, um homem, né, que ia estar vindo de uma outra criação, eu de uma criação. Então eu acredito que foi mais uma estratégia que Deus me deu naquele momento também, da gente já no período de se conhecer, né, no noivado assim, a gente se esclarecer algumas coisas entre nós. E uma delas era a gente falar o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Então já anotei a lição número 1, Kleber, que é alinhar os valores e ver o que gosta e não gosta. É isso. Então eu disse para ele, olha, eu não gosto disso, não gosto daquilo. O que você espera, né, de uma esposa, de uma noiva? O que te irrita, vem te irritar, que você... E aí a gente colocou, né, o que eu coloquei para ele colocou isso por escrito, né? E aí a gente começou a seguir já no noivado. Entendeu? Já estava uma preparação para quando nós estivéssemos já unidos mesmo, né, casados, para evitar alguns que seriam. Foi bem rápido, então, nesse caso aí, foi. Eu fiquei namorando 1 ano. 1 ano? 1 ano. 1 ano. Noivou nesse 1 ano e casou. Quanto tempo? Em 1 ano você namorou, noivou e casou? Exatamente. Nossa. Ai. E conseguiu 35 anos de casado. Normalmente a gente... Posso falar, eu sou o mais novo aqui da conversa. Normalmente hoje a gente usa o namoro para te conhecer melhor e em 1 ano, aparentemente, pelo menos na minha crença, parece ser rápido. Porque assim, tem uma chance grande de estar errado, vamos dizer assim. Então me admira mais ainda a história, porque assim, foi 1 ano de namorando, 1 ano noivando, 1 ano casado e durou 35 anos de casado. Então assim, cara, se isso não foi Deus que deu essa pessoa, eu não sei mais o que é. Mas assim, tem um outro detalhe que é muito importante, né? Tanto eu quanto ele, a gente decidimos envolver Deus na nossa história. Mas de que forma vocês incluíram o Deus dentro da história de vocês? Eu conheci, né, o Senhor. Eu falo, quando a gente fala conhecer, eu decidi caminhar dessa forma, né? Então, eu falo de incluir, porque, tipo assim, fica um pouco vago pra quem tá ouvindo, assim, que às vezes a pessoa fala, incluir Deus, como que foi incluir Deus? Deus desceu do céu, não, ficou... os valores. Isso, os foi valores. O quê? A gente trouxe os valores, né, que a Bíblia, que é pra gente, é o nosso manual. Então, a gente colocou esses valores no nosso relacionamento. Então, a gente foi buscar algumas informações, algumas dicas que a Bíblia poderia nos oferecer, nos mostrar, para que a gente pudéssemos ir se aperfeiçoando. Desde o namoro vocês já partiram desse princípio. Né? Então, assim, isso criou dentro de nós essa maturidade do respeito, né? do cuidar do outro, né? Da parte da traição, entendeu? Então, assim, o temor dele ao Senhor
ele também tinha esse cuidado comigo. Não sei se eu consegui esclarecer. Claro para mim. Claro. Claro. Então, assim, né? E é da mesma coisa do meu lado. Então, assim, é como um triângulo, né? Deus na ponta, no caso, ele de um lado e eu do outro. Então, quanto mais nos aproximávamos de Deus, estávamos mais juntos. Claro. Entendeu? Então, assim, foi isso que a gente sempre fez. Então, eu acho que essa aproximação de Deus, né, de estarmos orando, pedindo ao Senhor que Ele nos desse sabedoria, nos orientasse em tudo. Então, isso fez com que a gente ficasse mais firme e a gente, assim, cuidasse um do outro, respeitasse um ao outro. Uma coisa que eu vejo que relacionamento hoje, meu ponto de vista, não sei se de repente vocês vão concordar, no relacionamento de hoje falta verdade entre os parceiros. Eu vejo que existe muitos segredos, né? Tipo, segredo da mulher, segredo do marido, onde não são compartilhados, né, dentro do relacionamento. E às vezes tem gente que fala assim, mas é porque é coisa boba. Realmente pode ser uma coisa boba, você contando ali naquele momento o que aconteceu. Mas eu acho que quando se torna uma coisa antiga, vai deixando aquilo maturar, né, como um segredo seu, na minha concepção, eu acredito que isso vem causando grandes estragos nos relacionamentos. Porque quem mente nisso, em uma coisa mínima, eu acho que, né, começa a praticar mentiras maiores. Porque vai vendo, não aconteceu nada nessa pequenininha, eu vou na média, daqui a pouco eu tô na gigante. E eu percebo que é isso, que muitos relacionamentos às vezes acabam por falta de convivência entre os parceiros. Né? Muitas vezes nem teve traição, não é por causa do dinheiro, mas é por falta de convivência. Todo mundo guarda os seus segredos e não conversam entre si. Tenho observado muito isso no relacionamento. Né, sinceridade. Então, durante o nosso noivado, né, apesar de ter sido tudo dentro de um ano, mas todos esses pontos foram esclarecidos. Então, assim, ele me falou, né, das pessoas do que ele tinha tido envolvimento, né? Inclusive ele falou da pessoa que ele estava, né, da menina que estava com ele lá, e o porquê que eles terminaram, né? Porque no caso dele, ele queria levar as coisas de Deus a sério, né, mas ela não. Então, assim, ele falou: é isso que eu quero para minha vida, né? Eu quero que a minha companheira ela tenha os mesmos princípios. Você falou, o alinhamento de valores, né? O alinhamento. Então, assim, né? E aí a pessoa não quis. Né? Ela fez a escolha dela, tudo bem. Tem como tá puxando para um lado ou para o outro, né? Vai ter conflitos. E ele não queria mais, né? Precisa ser igual em tudo, né? Mas claro pelo menos, assim, é porque eu acho que não existe isso 100% igual, porque a gente vê em irmãos que tem, às vezes, a mesma criação, na teoria, entre aspas, e tem divergência. Então, não imagina alguém que foi criado em uma outra família, outros costumes e tudo mais. Mas, pelo menos, tem que ter uma paridade ali. Mais ou menos, caramba, a gente não pode estar um indo pra A e outro indo pra B, totalmente diferente. Ainda mais quando se fala assim da fé, seja ela qual for, né? Então, é como você falou, estavam na mesma fé, no mesmo objetivo. Claro, tinha diferenças, não em termos da fé, mas dos objetivos, né? Então a gente estava assim, estava nos alinhando, entendeu? E aí ele conseguiu, damos continuidade a isso, né? Mas assim, e houve um esclarecimento. Ele me falou, né, da história dele anterior. Eu falei da minha história anterior. Eu falei, a partir de chegamos a um casamento, vai ser tudo novo. É uma nova história. Então, eu não gostaria de ficar falando sobre o passado. Não quero que me cobre sobre o passado. Não vou te cobrar sobre o teu passado. O teu passado ficou no mar do esquecimento. E aí o Senhor vai escrevendo uma nova história. E foi assim que tem sido, né? Mas vieram muitos desafios, né? Eu vim de uma cultura de um jeito, ele de outra. Se eu te perguntasse o que falta hoje, o que você acha que falta hoje assim, no relacionamento hoje em dia? Eu entendi, ficou claro assim, o que você fez para dar certo no seu, mas assim, é mais ou menos que nem o Cleide falou. O Cleide fala, falta às vezes convivência entre o casal, falta mais confiança.
Na sua opinião, o que falta assim, caramba, para poder durar 35 anos? No meu caso, eu envolvi Deus. No Você meu acha que falta caso. Deus Falta. Tá faltando Deus. Princípios, né? Os Da princípios, Bíblia. porque Deus é o princípio. Acho que Ele já da é, Bíblia. né? É porque quando a galera escuta Deus, aí todo mundo fala assim, então o meu não vai dar certo porque eu não sou cristão. Não, É porque tem, tem nada a ver. tem gente, mas é só pra elucidar pra galera que a gente tá falando de princípios, a gente não tá falando de religião, não né? estou falando de religião também não, apesar de, né, da minha Então, história no ser... meu caso, aí eu bato muito nisso. Deus, aí é o Mateus que está falando, vejo Deus é título, a gente atribui o título a quem a gente quiser. Sim. No meu caso, também eu atribuo o título de Deus ao Criador, a pessoa que criou os céus e a terra é a pessoa que eu atribuo como Deus. Mas você, às vezes, pode atribuir a Deus esse tablet aqui. Aí vai de cada um aí, então assim, Deus é título, não é uma pessoa, é uma pessoa, é um título. Eu fico claro, isso pra mim me elucidou muito. É porque é isso que o Cleber falou. Por isso que eu achei importante essa abordagem do Cleber, que ele falou, não, princípios. Porque as pessoas realmente atribuem Deus ao cristão e assim, evangélico, é mais ou menos isso. Mas não, mas Deus é título, o cristão atribui o título de Deus a quem ele quiser, outra pessoa atribui a quem quiser, o ateu atribui a quem quiser, mas assim, é um título. O tablet é um Deus pra mim. O tablet não é um Deus pra mim. Enfim, é assim que eu penso, pelo menos. Não, independente de quem, da forma que a pessoa veja Deus, o Criador, aquele que criou todas as coisas, é melhor falarmos sobre princípios, né? A pessoa tem que ter princípios. Então, hoje, os princípios estão mudados, deturpados, sabe? Não tem mais de valor. As pessoas não são algumas, né? Não vou generalizar aqui. Maioria. Mas Pode, não vamos generalizar, mas a maioria. A maioria, né? Não tem, elas só vê os seus próprios interesses, né? E casamento, né, o compartilhar com alguém, é você também fazer o outro feliz. Eu falo isso muito lá em casa. Eu sou casado, né? Quem gostou do barbudinho aqui, não sou pra vocês, já tem a minha dona. Né? Mas eu falo muito isso lá em casa, lá, que existe o que é bom pro Kleber, existe o que é bom pra Daiane, sim, mas existe o que é bom pro relacionamento. Os dois. E a gente tem que fazer o que é bom pro relacionamento. Se os meus valores estiverem à frente do meu relacionamento, eu não devo estar casado. Eu tô sendo egoísta. Eu não tô vivendo um casamento, tô vivendo uma vida de solteiro. Sim, mas assim, você pode colocar o que eu fiz isso, colocar o seu valor para a sua companheira e ela alinhar com você. Isso, fica não, isso fácil, aí né? Sim, é o que é bom pro relacionamento. Porque, de repente, a pessoa pode abordar o valor dela e eu não concordar. Aí a gente tem que ter uma como é que fala? Uma outra linha, né? Uma outra trajetória. E aí, tá. É um acordo ali. Isso, né? Igual o Matheus fala muito comigo. Quando a gente entra em reunião, ele fala assim, tá, tem um problema. E como a gente vai resolver isso? Sim. Então, realmente tem que ser isso, tá? Ó, eu não gosto... Exemplo, eu não gosto de beber cerveja. Ah, eu já gosto. Tá, como a gente vai resolver isso, então? Eu não vou pro bar por você beber. E aí, como a gente vai resolver isso? Então, mas aí hoje aí cada um abre um pouquinho mão de uma coisa pra poder ser infeliz. Esse seria a melhor opção, né? O ideal. Eu tô dando, mas... eu dei eu dei tipo assim, fui radical no meu, porque lá em casa ninguém bebe. Eu fui radical no que eu tô falando. Mas assim, esse seria o ideal, é o ideal. Seria não, é o ideal, né? As pessoas terem esse diálogo. E é o que falta, na minha opinião, hoje. As pessoas não são claras nos seus objetivos, pensam só em si. Né? E aí tem os conflitos. Aí. Né? Aquilo que eu falei aqui no início, né? Aí preferem fazer o quê? Sair com os amigos pro bebê escondido, chega em casa, finge que não aconteceu nada, aí vai virando uma bola de neve, exato. Daqui a pouco o cônjuge, seja ele esposa ou marido, descobre, aí pronto. Aquilo que podia ser resolvido com uma conversa apenas, né? Pra alinhar as coisas, né? Se torna uma coisa gigantesca, porque já não se trata mais dele ter ido por bar, mas sim dele ter enganado a esposa dele, ou ela ter enganado o marido dele. É a falta do diálogo, né? E dos valores também, né? Que tá dentro, né? Porque no meu casamento eu sempre falei, desde sempre. A gente sempre conversou sobre tudo.
Mas não temos vergonha, não há vergonha, né? Então, assim, eu sempre falei o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, ele também, né? Então, eu creio que isso trouxe esse alicerce, né? Mas a gente também teve muitos conflitos, né? Tem muitos desafios, né? Nem sempre tudo foi o mar de rosa, né? A gente veio até nós os desafios da vida que faz parte. Quais são esses grandes desafios? Os grandes desafios de ser fiel, falta de dinheiro, né? Inclusive a falta de dinheiro é um dos. porque. Não, eu falo isso baseado em estatística. É um dos maiores motivos de divórcio no Brasil. Financeiro. Superaram tudo isso, né? Aí tem que estar com uma mentalidade na verdade, de sempre consertar as coisas, não simplesmente, então não tem, então vou embora, tchau. E também dentro do relacionamento a dois, né? Eu ainda estou aprendendo isso, porque você sempre, todos os dias, né? O homem, ele tem um jeito diferente, né? Da mulher. Ele é diferente. A mulher, o homem é mais visual, né? A mulher, ela é mais detalhista, né? Então, assim, eu vim de uma cultura, dos meus pais, né? Ele veio de outra. Então, até a gente encaixar, né? A gente sabe que o homem, né? Onde tá a toalha? Aí a toalha está ali, mas o homem, não estou vendo. Então, isso, muitas das vezes, se a mulher não tiver esse entendimento, cria conflitos, entendeu? Porque fala, você não enxerga nada, você não vê nada, né? Então, assim, a mulher gosta de falar, e às vezes, né, muitas das vezes o homem também chega, né, vamos supor, chega do trabalho cansado, houve alguma situação lá fora que ela não presenciou, aí por ela, nós mulheres gostamos de estar falando, aí eles chegam, olha, sua filha fez isso, hein? Olha, aconteceu isso. Então, assim, não fala no momento certo, né? Venceram isso tudo aí, né? Falta de dinheiro, que eu acho que é um dos fatores muito, muito importantes. Porque eu acho que todo casal vai passar por isso em algum momento, né? Não vai passar fome, mas a falta de dinheiro, de repente, para uma viagem, para fazer o que gosta de fazer, de repente falte, né? E venceram isso e eu dou os parabéns para vocês, que é uma situação muito difícil, né? Venceram, né, a falta de confiança dentro do relacionamento, que vocês aplicaram isso dentro do relacionamento de vocês. Então vocês geraram fruto e produzem fruto até hoje. Mas eu tô intrigado com uma coisa aqui. Falou de tudo isso. Mas vocês tiveram filhos? Como que ficou o relacionamento de vocês? É só você e ele? Como que... Tem filhos nesse relacionamento? Temos, né? Eu tive uma menina, né? E eu tenho 2 filhos, né? Um casal. Maravilhosos, presente de Deus pra gente. Pra quem não sabe, galera, eu sou um dos filhos, tá? Da Eliette. Não tô me fazendo de maluco aqui, não. É porque, na verdade, tem muito detalhe dessa história que eu não sei também. Não era nascido, né? Não era nascido, eu tô sabendo agora. Obviamente eu não sei. Mas assim, tudo aqui é novo, as perguntas que eu tô fazendo são genuínas, porque eu quero realmente saber detalhes. E pra mim, assim, é até mais especial ainda estar vivenciando aqui, estar compartilhando com o Kleber, de estar fazendo uma entrevista aqui, tô até conduzindo como ele é, tipo, claro, profissionalmente estou fazendo isso aqui. Mas assim, pra mim é importante de eu saber que, tô documentando uma história da minha mãe, pra mim é muito importante. Tem até um valor singular, tá? Então é só pra deixar claro. A partir de agora, provavelmente a história eu já sei, porque eu já nasci, né? Tá daqui pra frente. Mas até então, pra trás, é tudo novo pra mim, assim, interessantíssimo tá ouvindo, sabendo mais detalhes ainda. Pode continuar, por favor. Então, agora mãe, né? Então, Então, aí a gente casou, né? Eu fui morar no... Pode beber a água, né? Você que ficou emocionada aí, falando. Viver novamente tudo aquilo, né? Assim, trazer a memória. Então, a gente teve momentos de desafios, né? Quando eu tive a minha primeira filha, ele ficou desempregado. E por um bom tempo, né? E nessa época a gente morávamos num kitnet, lugar menor, e ele mandava currículos e não vinha, não aparecia, né? E mesmo assim, isso não abalou o nosso relacionamento. A gente ficamos juntos ali, ó.
né? Porque, como foi falado, né, hoje em dia, ou mesmo lá atrás, muitos casamentos, as pessoas se separam por causa dessa crise, né? E o dinheiro foi gastando, porque a gente foi pagando as nossas contas que ele tinha. Eu estava naquele período, né, de resguardo, né, que a gente fala. Então, mas mesmo assim, estávamos firmes junto, acreditando, confiando, né, e seguindo, entendeu? Assim, alimentando, né, ali todo dia aquele relacionamento, né, acreditando que não era aquela crise do desemprego que ia fazer com que a gente se separasse. E destruir algo que Destruir algo que foi enviado por alicerçado, Deus, né? né? Verdade. Isso é muito bacana, né, Matheus? Eu passei por isso, eu sou divorciado já de um relacionamento. Né? Eu passei por isso, eu enfrentei tudo isso que a senhora relatou aí. A crise financeira, enfrentei a falta de comunicação, né? E não só enfrentei, como eu desisti, né? Então, eu abri mão. Se eu sou divorciado, é porque eu abri mão também do meu relacionamento. Que a gente tem que entender que num relacionamento a gente não tem que culpar ninguém pelo fim dele. A gente tem que entender que nós tivemos participação pelo encerramento desse ciclo. Fomos nós. Né? Mas graças a Deus, Deus me deu uma outra pessoa. Né? Não vou dizer que para ser melhor, não. Deus ainda acreditou, me deu uma outra pessoa, confiou em mim ainda como homem para ser mais uma vez um chefe de família. E hoje eu tenho uma filha linda. Hoje eu olho de outra forma, da mesma forma que a senhora tá falando, muito mais né? Maturidade, né? Muito Até mais pelo que maturidade, passou, né? com E certeza. te deu outra oportunidade, né? E dou um recado aqui para quem tá pretendendo divorciar, tá? Os problemas vão continuar sendo os mesmos, independente da mulher que você arruma ou do marido. Tá? O que vai mudar as coisas é a forma como você conduz esses problemas, como você resolve esses problemas. Eu tenho que, na verdade, assim, uma coisa que eu aprendi é que eu tenho que me tornar a pessoa que eu gostaria de estar do lado. E se fui claro, a pessoa que está do meu lado eu quero de uma forma, então eu tenho que me tornar essa pessoa primeiro. E aí eu tenho uma pessoa que eu gostaria do meu lado, com as características que eu gostaria, que eu admiro. Enfim, é uma coisa que eu aplico na minha vida também, no meu relacionamento. Porque às vezes a gente, no decorrer dos meus anos de casada, né, eu percebi também que em algumas situações eu fui imatura, né? Mas nada disso abalou nosso relacionamento, né? Porque também existia nele algumas imaturidades, né? Então nós estávamos crescendo junto, aprendendo junto, né? Então, assim, algumas crises que houve, eu também tive com participação de culpa, né? Eu não agi da forma que deveria ter agido. E outras ele também não agiu da forma que deveria ter agido, né? Mas isso não abalou, no sentido assim, da gente. Não desestruturou, né? Estruturou. Às vezes abala, mas não desestruturou. Entendeu? Um movimento que eu faço no meu relacionamento, inclusive, um beijo, Gabriele, te amo. Isso foi até mérito dela, vou falar aqui, porque assim, me chamou muita atenção. Ela ter me proposto isso, que é o seguinte, uma forma de mitigar esses desalinhamentos e tudo mais. A cada 15 dias, eu e a Gabriele, a gente senta, a gente tem a gente chama até o desafio das 3 perguntas, a gente chama assim, que é o seguinte, tem uma primeira pergunta que a gente fala assim, o que você gosta, o que você não gosta que eu faço? A segunda pergunta é, o que eu faço, o que eu não faço e você gostaria que eu estivesse fazendo? E a terceira pergunta é, o que você gosta do que eu faço? Então, assim, a cada 15 dias, porque eu e a Gabriela a gente não é casado ainda, mas, assim, se fosse casado, eu até aconselho fazer de 7 dias, porque tá mais próximo, tem mais problemas, a chance de dar atrito no relacionamento. Porque a gente tá em constante mudança, isso é normal, nunca vai te... Por exemplo, eu já tô há 1 ano com a Gabriele, e ela não é a mesma pessoa que eu tava no início. Já é uma outra pessoa, e a gente vai se reinventando. Eu imagino assim, no caso da minha mãe aqui, que ela tem 35, os desafios que passou. Nossa. O Kleber que tem quantos anos de casado? Não, de casado? Casado. Vou fazer 4 anos. Não, 4 anos de casado. Assim, certamente se eu perguntar ao Kleber, é a mesma da Dani? Não é. Já mudou, Dani agora, pô, é mãe, enfim. Mudou não é a mesma pessoa, já mudou. Então a gente tem que estar sempre se reinventando. Então achei interessante esse jogo que a Gabriele, isso aí foi mérito dela, propôs a mim, não sei de onde ela modelou isso. Eu falo, caramba, cada 15 dias a gente senta, é uma tradição nossa. Todo domingo a gente senta e vai lá e fala, o que eu não gosto que você faça,
o que eu gostaria que você estivesse fazendo e o que eu amo que você faça. Porque tem coisas, por exemplo, que, sei lá, você ama que, por exemplo, a sua esposa vem e traga um copo d'água pra você inesperadamente. E ela jamais sabia que isso te faz tão bem. Isso aí já facilita, né, essa atividade. Sim. E são coisas pequenas que tem e que a pessoa fala, isso né? é bobeira. Mas bobeira pra quem tá... É um cuidado. Exato. E quando você reafirma isso, a pessoa fala, caramba, isso estimula mais. No meu caso, quando ela às vezes expõe, né, algo que ela fala assim, cara, eu gosto muito que você faz isso. Eu falo, pô, tu gosta que eu faço isso? Nem imaginava que tu via que eu fazia isso. É tão simples pra você, né? Mas pra ela tem valor, né? Tem um valor sentimental. Né? Deixa a dica aí pra galera replicar que, gente, faz diferença e muito. Porque assim, o casamento, né, quando está no namoro, é tudo muito lindo, né, aquela coisa, né, primeiro amor e tal. Mas aí quando as pessoas chegam ao casamento, muitas das vezes eles deixam de alimentar, né, como uma planta, de regar o casamento, né? Aí os anos vão se passando, parece que fica tudo a mesma coisa. E é importante, né, tá regando como fosse a primeira vez. Todos os dias precisa ter, amar como se fosse a primeira vez. Aí. Então, Eliette, ó, já que você filosofou nessa sua fala agora, vou pedir pra senhora olhar para aquela câmera ali, ó, e falar para todos os casais que querem chegar a 35 anos de relacionamento, quais são as coisas mais simples. Fala as 3 coisas que você acha mais importante dentro de um relacionamento. Fala para aquela câmera ali. Bate pronto. Então, eu acho que tem que ter no relacionamento respeito, empatia e regar todos os dias como fosse a primeira vez que você viu a sua amada e o seu amado. Exatamente. O grande desafio, uma coisa que eu aprendi na vida, é fácil ter muitas mulheres. O difícil é conquistar a mesma todos os dias. É muito difícil. Parece clichê, né? Mas a realidade. Isso é super real. E é um desafio pra gente que é homem, gente que pelo menos eu peso pelos valores, o Kleber também eu sei que pesa pelos valores, pelos princípios. Enfim, então de fato, esse é o grande desafio, na verdade. Pelo menos pra mim, eu vou falar por mim agora, que é uma grande missão minha, é essa. Aí. E assim, eu vou deixar mais uma. Ei, fala o bônus. Você, né, que está aí me ouvindo, pega a sua esposa, seu esposo, olha nos olhos dela, como você fez lá na primeira vez, né? Você vai sentir, assim, uma emoção muito grande, né? Você vai viver a sua história novamente, porque hoje em dia, às vezes, não existe mais isso. As pessoas nem olham, às vezes, a correria do dia a dia, nem por querer. Você falou isso, a última pincelada, que o nosso horário está esgotando. É o seguinte, eu fui numa imersão, tem uns dias atrás aí, e uma das atividades foi essa, com a Gabriele, que era assim, de parar e ficar olhando nos olhos da sua amada, assim. A gente ficou assim, olhando um no olho do outro, sei lá, cerca de uns 3 minutos. Na imersão foi posta assim, uma música de fundo, sabe? Eu confesso, me emocionei, ela se emocionou assim, que a gente fala, caramba, aquele tempo tu parar, tu desliga de tudo, só fica olhando ali pra pessoa. Aí tu fala, caramba, cara, quanto é sorte que eu tenho de ter essa pessoa do lado, enfim. E você vai encontrar, se você perdeu esse amor, você vai encontrar lá dentro. Você vai lembrar como iniciou tudo, né? De tudo. E às vezes, pô, eu imaginei, no meu caso, olha só, eu que só tenho 1 ano, ainda, não sei como você tá vendo esse vídeo, mas assim, 1 ano que eu tenho com o Gabriele, eu já tive esse, posso dizer, eu já lembrei de tudo, assim, fez um filme na minha cabeça. Eu imaginei na hora que tinha só casais nessa hora. Eu falei assim, cara, imagina uma pessoa que, sei lá, tem 40 anos de casado. Ela deve estar viajando no tempo há 40 anos atrás. Muita coisa. Assim, isso é muito louco, muito louco. É muitas experiências, muitos desafios. Que passaram e estão juntos até hoje. Mas é isso, né, Matheusão? Tô muito feliz pela segunda parte, a Eliette Amorim, que agora vocês sabem que é mãe do Matheus Amorim. Te amo, mãe. Também te amo, meu filho. Tá? Muito obrigado, tá, dona Eliette. Tá? Tô falando dona Eliette agora, que assim como ele se apresentou como filho, né? Vou me apresentar também, né, como o próximo dessa família, então é dona Eliette pra mim, é dona Eliette. Meu irmão, é da família. É, isso aí, pessoal. Queria agradecer muito, e você que chegou até aqui, o que é que tem que fazer, Matheus? Ó, senta o botão no like, nos siga no Instagram, compartilha esse vídeo, que nos ajuda muito. Se inscreva no canal também. E nos ouça onde, Kleber?
em todas as plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e muitas outras. Não tem desculpa. Nosso tempo já tá estourado, temos que ir. Um beijo, muito obrigado por estar aqui até hoje. Até agora. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.